entra no batismo de João, não porque ele tinha pecado, ele foi concebido pelo Espírito Santo, ele nunca pecou, mas ele se submete à vontade de Deus, porque João foi enviado por Deus, e ele então se submete. Nós sabemos que Jesus era primo de João Batista, se apresenta para o batismo, e João Batista não quer lhe batizar, porque conhecia Jesus, sabia que Jesus não era um pecador, mas Jesus diz: convém que eu cumpra toda a justiça, convém que eu cumpra a vontade do Pai. E ele então se submeteu ao batismo nas águas, dando-nos então um exemplo de que todos nós precisamos, do batismo nas águas. Só que o batismo cristão é diferente do batismo de João Batista. João Batista pregava para arrependimento de pecado. Nós, quando aceitamos a Jesus, estamos confessando os nossos pecados, nos arrependendo dos nossos pecados, aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Este momento, então, é um momento de arrependimento. Já o batismo nas águas, nosso, então, é uma apresentação, uma confirmação física, uma confirmação exterior da nossa fé interior. É uma confirmação de que estamos realmente diante da sociedade, nos submetendo ao Evangelho, nos submetendo à palavra de Deus, ao senhorio de Cristo. E é importante que todo o crente faça isso, seja batizado nas águas. Depois, nós falamos sobre Jesus, o profeta das nações. Então, falamos de Jesus já profetizado no Antigo Testamento, lá no tempo de Moisés, que Deus havia dito então para Moisés que levantaria um profeta semelhante a ele e que todos deveriam obedecê-lo, e ai daquele que não obedecesse a ele. E Jesus, então, é este profeta que havia de vir. Surgiram vários outros profetas, mas o profeta realmente que estava se referindo ali era Jesus Cristo. Então ele tem um ministério profético, um ministério daquele que vem trazendo a mensagem de Deus, a mensagem de salvação. Ele é o cumprimento da palavra de Deus. Depois nós vimos aí o sacerdócio eterno de Cristo, na lição número 7. Vimos Jesus então como sacerdote segundo a ordem aí de Melquisedeque, não segundo a ordem de Arão e nem segundo a ordem de Levi, porque o sacerdócio arônico era passageiro, é humano, tinha que se oferecer sacrifício por si próprio, e o de Levi, que veio depois também. Mas o sacerdócio de Cristo é perfeito, é eterno, é feito por um sacerdote sem pecado. E então Jesus é o sacerdote perfeito que pode oferecer sacrifício em nosso lugar. Ele é o sacrifício perfeito, não transitório, mas um único sacrifício foi feito por Jesus. Ele mesmo se deu em nosso lugar. E nós vamos ver que na lição 8 estudamos sobre Jesus, filho de Davi. Estudamos agora Jesus como o rei. Nessa última lição de hoje, estamos estudando sobre Jesus como o Rei dos Reis. Nessa lição de número 8, estudamos Jesus como filho de Davi, como descendente de Davi, como estava na palavra de Deus previsto, que Deus levantaria um descendente de Davi. Ele prometeu ao rei Davi isso, que levantaria um descendente seu e que esse governaria sobre Israel. Então nós vimos nessa lição que Jesus é descendente, porque nasceu em Belém e nasceu da descendência de José e Maria, e nós vimos que a palavra de Deus declara que José, como pai adotivo, ele tem então todo o direito ao reinado de Davi, ao trono de Davi. Tanto é que foi se alistar em Belém, que os descendentes de Davi são de Belém, e então Jesus, como filho de José, ele tem direito ao trono, ele tem direito a exercer o reinado sobre Israel. E o reinado foi prometido, um reinado humano que vai se realizar durante o milênio de Jesus sobre Israel, sobre toda a região, toda a terra que foi realmente prometida a eles. Isso vai se realizar. E depois nós vamos ver, nessa lição 13, nós vamos ver já Jesus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é o reinado espiritual, o reinado eterno, cumprindo tanto esse reinado na terra, como já o reinado no céu,
É o reinado sobre todas as nações, sobre todos os reinos, e é o reinado espiritual. Mas primeiro vem o reinado material, o reinado milenar, ou o reinado milenial. Depois nós vimos aí na lição número 9, o ministério do ensino de Jesus. Então nós falamos sobre o ensino de Jesus, como era que Jesus ensinava cuidadosamente, sistematicamente, como Jesus ensinava mostrando, né, realizando as coisas, mostrando que ele tinha a prática e não apenas a teoria. E as pessoas ouviam Jesus ensinar e diziam: ninguém jamais ensinou como este, porque ele ensinava o que praticava. Ele dava conselhos a respeito daquilo que ele mesmo fazia, praticava. Um ensino completamente diferente do que tinham ouvido até então. E ele ia ensinando e Deus confirmando com sinais e prodígios que aquele era o verdadeiro ensino, o legítimo ensino da palavra de Deus. Depois nós vimos aí na lição já de número 10, falando sobre os milagres de Jesus. Então nós vimos aí os sinais, prodígios, maravilhas que Jesus fazia enquanto pregava o Evangelho, enquanto ensinava a palavra de Deus, enquanto andava aqui pelo mundo. Vimos aí curas, vimos aí milagres, vimos as maravilhas de Deus sendo realizadas entre os homens, comprovando que realmente Jesus é Filho de Deus, confirmando que Jesus é Deus, confirmando que Jesus é sobre todos, sobre todo tipo de enfermidade, sobre todo tipo de pecado, ele expulsava demônios, ele curava enfermos, ele libertava os cativos e oprimidos. Então ele veio para fazer isso, e isso ele comprovava então a sua realeza, ele comprovava a sua deidade com esses milagres e maravilhas que fazia. Depois nós vimos aí na lição de número 11, a lição sobre a morte vicária de Jesus, então a morte substituta de Jesus. Então nós vimos que Jesus nos substituiu na cruz, morreu em nosso lugar. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, nas nossas iniquidades, afastados de Deus, estávamos condenados a morrer e morte de cruz. E Jesus então veio até nós, Deus veio até nós e se ofereceu em nosso lugar. Deus derramou o seu sangue por nós, como está escrito em Atos dos Apóstolos, que Deus derramou o seu sangue, nos comprou e ele então ofereceu-se em nosso lugar. É um sacrifício substituto porque nós deveríamos estar naquela cruz. Então ele tirou cada um de nós daquele sacrifício, daquela condenação, e ele substituiu a cada um de nós naquela cruz, morrendo em nosso lugar. Então é o substituto, é um sacrifício vicário, substituto, morreu em nosso lugar. Levou sobre si a nossa condenação, para que nós pudéssemos então ser salvos. Então ele é Deus e nós somos homens. Ele se tornou homem para que nós pudéssemos nos chegar a Deus. Ele morava no céu, ele veio morar na terra. Para quê? Para que nós que moramos na terra pudéssemos um dia morarmos para sempre no céu. Ele é Deus, se destronizou, se tornou em tudo semelhante aos homens, para que nós um dia possamos ter um corpo glorificado e possamos morar com Deus para sempre no céu. Ele é poderoso, todo poderoso, dono de tudo, criador dos céus e da terra, rico, se fez pobre, veio à terra e não tinha onde reclinar sua cabeça, para que nós, pobres, miseráveis, cegos, nus, pudéssemos um dia herdar as bênçãos celestiais, as riquezas celestiais que estão escondidas em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nós estávamos vivos para o pecado. Jesus nunca pecou, mas ele se tornou pecado para que nós pudéssemos ser perdoados, purificados, limpos de todo o pecado.
Glória a Deus. Oh, que nascido em Jerusalém. Como é maravilhoso o Evangelho. Como é maravilhosa essa salvação. O Espírito Santo se alegra quando a palavra de Deus ela é ensinada, ela é aprendida, ela é guardada no nosso coração. Aleluia. Depois nós vimos aí na lição passada, a lição 12, falando sobre a ressurreição de Jesus. Então fala aqui da morte sendo vencida por Jesus. E fala então